Oi, gente, boa tarde. Infelizmente não estou ao vivo com vocês, meus pêsames. Porém, tô fazendo vídeo pra vocês pra completar a sequência, né, da apresentação. Então, o capítulo que eu fiquei foi o capítulo 8, que é o capítulo Festa, que é o capítulo em que o Fabiano e sim a Vitória e os seus filhos, né, o filho mais velho e o mais novo, vão para uma festa na cidade, que é a festa de Natal, e eles vão para a igreja, né, que é um local que para eles tem que ir arrumado. Então o Fabiano consegue comprar tecidos e manda para costureira para ela fazer roupas para eles, né? Ela até reclama que é pouco tecido, tem que ser mais. Só que ele é tão desconfiado que ele acha que ela quer roubar ele. Então ele acaba não comprando mais tecido. É, ele acaba. Eles acabam vestindo as roupas e ficam curtas, porque era realmente pouco tecido. Que eram Então as roupas acabam ficando desconfortáveis neles, né? Em todos. Algo que ele pensa quando ele tá indo, né? Pra cidade. Isso é 3 horas da tarde, né? Não é. Imagina o sol, como estava, né? Na época. Na realidade, né? E aí ele. Isso acentua o sentimento dele de inferioridade. Isso faz com que ele pense que ele realmente não se encaixe. Uma frase que ele fala é que ele estava, né, na época, na realidade, né? E aí isso acentua o sentimento dele de inferioridade. Isso faz com que ele pense que ele realmente não se encaixe. Uma frase que ele fala é que o livro fala, né? Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Ele enxergava, só que ele tentava ignorar isso nesse momento, né? Só que ele era inevitável, ele sentia esse sentimento de inferioridade, ele se comparava muito, ele sentia que ele não se encaixava. E aí todo mundo tá arrumado, assim, a Vitória tá com o vestido vermelho, ele tá com o paletó, com uma calça branca, os meninos também estão todos arrumados e começam a caminhada dele pra ir pra cidade, né? Nessa caminhada, eles acabam. Eles não. Ele acaba tirando o sapato e tirando o paletó, porque tá quente, porque ele tá cansado, porque os pés dói. Então, seus filhos também acabam seguindo o mesmo caminho. E sim, a Vitória, ela tira os saltos, os meninos também tiram os sapatos, porque é uma caminhada longa, então eles têm que fazer isso estar confortáveis, né? E tá quente. Baleia também tá acompanhando eles. Ela era uma cachorra da família, né? Então ela acaba acompanhando eles. E ele deixa porque ele já não se vê muito arrumado mesmo, né? Então ela pode ir. É mais ou menos isso, né? Eles vão foi essa caminhada e quando eles finalmente chegam, eles se limpam no rio porque eles estavam sujos e se limpam. O sapato dele quebra também, se não me engano, o sapato dele quebra. E ele fica cada vez mais se sentindo inferiorizado, sentindo que aquilo não é pra ele, sentindo que vai dar errado, que as pessoas vão julgar ele. Ele tinha esse sentimento. E quando ele chega na igreja, né? Ele tem muitas pessoas e todo mundo tá arrumado. E aí o sentimento de inferioridade não fica só nele, fica nos filhos também. E na Sinhá. Porque eles veem que as pessoas estão muito arrumadas, que são muitas pessoas, e aquilo não é da realidade deles. Os meninos não são acostumados a ver aquele tipo de pessoas, não são acostumados a ver aquela estrutura de prédio, não são acostumados a isso. Então elas veem uma diferença muito grande. Uma coisa que eles pensam é como pode haver. Como pode haver, não, desculpa. A opinião dos. Vou ler um trechinho que eu tinha colocado no slide, acabou que não deu de eu. Não vai dar de fazer, né? A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as todas, a mesa do leilão e conferenciavam pasmados. Tinham percebido que haviam muitas pessoas no mundo. Então, isso dá pra gente concluir, né, que eles viviam dentro de uma bolha, dentro da fazenda, né? E como eu falei, a baleia foi junto, né? Então ela também estava impressionada com aquilo. Ela via a cidade e ela se questionava: por que as pessoas estão acordadas? Por que as luzes estão acesas? É hora de dormir. Porque na fazenda era assim. Então, não era só eles que tinham essa visão de mundo. A baleia também tinha. A baleia, que é um cachorro que vivia com eles, também tinha esse pensamento. Ela é interessante ver o pensamento dela, né? Ver o que ela pensa. Eu gostei. Faz com que ela se torne mais um cachorro da família e não um cachorro qualquer. Que é o que dizem, né? O Fabiano, ele tava com medo, ele tava sendo muito inferior. Quando ele entrou na igreja, então ele viu todo mundo arrumado, ele achou que ia um mangá dele, porque ele não tava bem vestido, porque a calça tava curta. Então ele tava com sentimento de inferioridade, né?
E aí, as meninas também, assim, a Vitória também. Só que o Fabiano fica tão assim que ele decide beber e ele vai. E ele começa a afrontar as pessoas. E enquanto, assim, a Vitória e os meninos, eles vão pra uma escadaria, se não me engano. E eles ficam lá e as crianças, elas ficam muito encantadas. Encantadas não, muito curiosas com tudo. Elas observam tudo, elas se questionam como isso aconteceu, como isso surgiu, por que tem tantas pessoas no mundo, como é que tem tantas pessoas no mundo. Só pra enfatizar que o quanto o mundo delas é pequeno mesmo, o quanto a vida na fazenda é pequena. Eles ficam pensando, será que isso foi feito por gente? Será que tal coisa foi feita por gente? Então, é uma coisa que evidencia isso, né? E é claro que assim, também ela ficou bem pensativa, pensando na cama de santo, não, cama de Tomás de Bolandeira. Era algo que ela pensava, pensa em vários capítulos, né? Ela tinha esse desejo, eu acho que está mais relacionado à ideia de conforto, de que ela queria ter um conforto a mais, não tem, né? Então ela pensa nessa cama, nada, ela tá lá e ela pensa. E como o Fabiano tinha ido beber, né? E ele ficava afrontoso, bebendo. Quando ele volta para os meninos, ele acaba dormindo e dormindo pensando nas pessoas que podem estar atacando ele. Ele era desse tipo, né? Oi, voltei de novo. Eu fiquei também com o último capítulo, o capítulo 13, que é... Como é que é o nome do capítulo? Fuga. Que se refere à saída deles da fazenda, né? A vida lá não tava mais fácil para eles, em razão da seca, né? Os animais estavam morrendo, eles não tinham mais o que dar de comer para eles estavam adoecendo, eles mesmos não tinham mais o que comer, então era hora de eles saírem da fazenda, né? A situação estava tão assim que ele matou um bezerro, o último bezerro que tinha na fazenda, para poderem se alimentar durante a viagem, né? Então, era uma situação difícil. Eles todos foram viajar, né? Andando mesmo, com seus trouxas. E nesse capítulo, eles estão sentidos com a morte da baleia. Então, assim, ela chora por ela. Ela pensava, né? Ela chorava pela baleia. E a baleia, né, era algo que perturbava um pouco o Fabiano. E nesse capítulo ele tem esse pensamento de que que ela é uma das coisas que incomoda na viagem. Eles assim, a puxa conversa com ele, né, pra ocupar a mente dela, porque senão ela fica pensando demais. E aí ela comenta, será que não seria melhor a vida na cidade para as crianças, para ele? E o pensamento dela era porque ela não queria que os meninos seguissem o mesmo caminho deles, né? Fossem iguais eles, que vivessem nesse sofrimento, nessa pobreza. Então, ela tem esse pensamento, será que não é melhor ir pra cidade? Só que o Fabiano não consegue ver futuro para eles em canto nenhum. O Fabiano já é bem negativo nessa parte. Eu senti isso, né? E eles estavam fracos, com fome, com calor. E o que estimula eles a continuarem a viagem era a ideia de terem um futuro melhor. De que os filhos deles fossem fortes, crescessem, construíssem família e não seguissem o mesmo caminho deles. Só que o Fabiano só via isso para eles. O Fabiano disse que meu pai era vaqueiro, então meus filhos também vão ser. Eu coloquei um trecho no meu slide, que eu não sei como coloco aqui, né? Então eu vou ler aqui. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi se esboçando. O pensamento deles, né? A conversa deles. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia... Eu coloquei um trecho no meu slide, que eu não sei como coloco aqui, né? Então eu vou ler aqui. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi se esboçando. O pensamento deles, né? A conversa deles. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas. Seriam diferentes deles. Sim, a Vitória esquentava-se. Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e a coronha de espingarda da pederneira. Então, eles tinham... para eles era um sonho que não ia ser tão fácil alcançado, ainda mais o Fabiano, para ele não tinha jeito. Só que termina o livro com esse pensamento de que pode acontecer, de os filhos deles serem pessoas fortes, serem pessoas saudáveis, e que não fiquem presos da fazenda, né? Então fica aberto, a gente não sabe realmente o que acontece.
E esse pensamento foi o que estimulou eles a continuar a viagem, né? A não desistirem ali no meio do caminho. Nesse capítulo, eles chegam a ver miragens também, porque eles estão cansados. Eles estão meio sem rumo, eles estão procurando algo em que eles possam, algum lugar em que eles possam viver, né? É um final, é triste, porque é muito sofrimento, o livro inteiro. Tudo acontece e a gente pode ver também que as coisas sempre perturbam eles. Sempre têm pensamentos de coisas que já aconteceram há muito tempo e que estão perturbando eles. Eles têm medo do que pode acontecer, das coisas ruins que pode acontecer. Só que essa, infelizmente, é a realidade deles e eles não conseguem, apesar de eles pensarem, de sonharem, eles não conseguem ver um caminho em que eles saiam dessa, né? Então, esse é o ponto triste, é eles não conseguirem realmente encontrar um caminho, uma solução. Então, é assim que acaba a obra. Não sei se deixei claro, mas é nessa forma que acaba, em que eles não buscam, né, encontrar algo para os filhos deles, eles buscam encontrar algum lugar que seja confortável, algum lugar que os filhos deles não tenham que ser igual o Fabiano, possam ser diferentes, sejam pessoas fortes, pessoas que não precisem lutar tanto, né, que tenham o melhor possível. Então, é isso, o último capítulo, ele termina com esse pensamento. É um final triste, mas é um final que retrata a realidade, né? Que no sertão é muito comum. Então, é isso. Vou deixar a vez para Sandra concluir a apresentação.